na cabeça da cigarra. É a Bahia. Meu Deus do céu, que baianinho gostoso. Meu Deus do céu, que baianinho gostoso. Eita delícia, a Bahia, meu amor, que está no Oscar. E nós estamos aqui começando mais uma edição, de forma muito animada, claro, como esse ano merece, do nosso Na Mira do Oscar, né, Rafaele? Exatamente, Anne, estamos de volta aí para nossa 5ª temporada do Na Mira do Oscar, apenas aqui no Imirante. É um prazer estar de volta aqui nessa bancada maravilhosa, dividindo ela com a Anne Cascais, para falar de uma premiação que todo mundo ama, que todo mundo se interessa e que esse ano tá ainda mais especial, né, Anne? Porque temos aí o Brasil, mais uma vez, muito bem representado. Muito, e a gente tem, claro, novidades. Vocês que acompanham aí o Na Mira do Oscar desde o início, já devem saber que esse ano é ainda mais especial porque a gente está completando 5 anos no ar. Gente, a nossa 5ª temporada já, meu Deus, eu nem acredito. Passou muito rápido, acho que a cada ano a gente consegue melhorar cada vez mais, né, o nosso contato com o público e principalmente afinar ainda mais essa paixão que a gente sente pelo Oscar, né, amiga? Com certeza. E olha, uma das nossas novidades também para essa temporada de 2026 é que agora vocês vão ganhar um espaço a mais para se conectar com a gente, interagir sobre os nossos episódios, porque agora Na Mira do Oscar tem o seu perfil oficial no Instagram. A gente já tá por lá, então vocês que acompanham, que gostam de assistir e também querem se sentir parte, querem comentar, a gente tá com o nosso perfil para você ficar aí mais perto da gente e interagir, que é isso que a gente quer, né? A participação também de vocês que são amantes do cinema para estar junto com a gente nesse assunto que é tão gostoso de conversar. Exatamente. O nosso perfil no Instagram, ele é o @Na Mira do Oscar, tá? No Instagram. Lá a gente vai poder postar tudo para vocês sobre os filmes brasileiros, também sobre os nossos bastidores aqui, para quem tem curiosidade de saber como é que é feito um podcast. Anne tá gravando tudo para vocês, para ficar de um jeito muito especial lá no nosso Instagram e também interagir com vocês pra gente saber o que vocês estão achando, sugestões de pautas que a gente pode trazer para cá, porque nós temos aqui uma temporada um pouco diferente, né? Ano passado a gente viveu o Oscar dentro do Carnaval e esse ano a gente vai viver o Oscar fora do Carnaval, né, Anne? Mas já com o pezinho também aí na folia, né? Exatamente. Mas agora a gente vai falar do que interessa, que é o nosso filme, gente. Se ano passado já foi muito especial com o filme Ainda Estou Aqui, que a gente viveu toda aquela emoção, né? Desde as primeiras premiações que são mesmo antes do Oscar, esse ano também a gente está repetindo a dose e quebrando o nosso próprio recorde de indicações também. A gente está com o filme O Agente Secreto, que foi indicado em 4 categorias, mas também a gente está com outro brasileiro aí que está em um outro filme que também figura entre uma das principais categorias e é sobre isso que a gente vai aqui compartilhar um pouco com vocês essas curiosidades. Exatamente. Antes de a gente começar a entrar a fundo a esse tema, só fazer um lembrete para vocês muito especial de que o Oscar ele vai acontecer no dia 15 de março, lá em Los Angeles, e vai ter transmissão da Globo. Então, da Mami, tá? Então, se você não conseguir aí acompanhar, não tem streaming, não tem alguma dessas, né, plataformas, não se preocupe que a Globo vai transmitir de novo. Obviamente que é uma transmissão mais compacta, porque, querendo ou não, tem a programação aí da Nave Mãe, né, que a gente precisa, né, assistir normalmente. Tem um Fantástico, galera, mas assim, vai transmitir, então fica ligadinho, porque durante toda essa temporada a gente vai lembrar vocês aqui do dia e do horário certinho. Com certeza, a gente vai ficar aqui relembrando para ninguém perder nada. Gente, então, vocês já assistiram Agente Secreto? Se ainda não, vocês têm muitas chances para isso. Inclusive, aqui em São Luís está em cartaz, né? Ele já foi exibido e está sendo novamente, porque tá no hype. Foi um filme que fez sucesso aí fora. Lá no Festival de Cannes, desde maio de 2025, o filme já estava sendo aclamado pelos profissionais do cinema mundial. Rafa, e nós que somos brasileiros, estamos vibrando desde muito tempo com o Agente Secreto, né? Porque ele já apareceu aí desde maio de 2025, já fez sucesso lá no Festival de Cannes, que também é uma grande porta de entrada para a gente saber aí como vão estar as premiações do ano seguinte, né? E a gente teve o Globo de Ouro, que fomos também premiados, né? Em 2 categorias. Então, a gente já está com essa animação aí cada vez mais alta para a chegada do Oscar. A gente já passou aí por todos os principais termômetros dessa premiação
Então, a gente tem tudo para comemorar realmente, apesar de saber que umas categorias estão mais difíceis que outras, mas assim, é aquela história que a gente fala, né? Só de ter indicação já é uma vitória para o cinema brasileiro. É verdade. E é muito importante ressaltar, Anne, que essa temporada de premiação, né, que geralmente começa ali em meados de maio de todos os anos, mostra para as pessoas o quanto o filme ele passa por um processo longo de divulgação. Foi até uma coisa que o próprio Wagner Moura falou nas entrevistas, que essa divulgação do Agente Secreto, ela é muito cansativa, né? Porque é muita entrevista, é muita premiação, é capa de revista, como a Anne falou. Então, realmente tem que abraçar essa campanha com muita vontade, com muito fervor, para conseguir manter o nível aí alto até o outro ano, o ano seguinte. E, assim, a gente tá eu não consigo falar com a palavra direito, né? 98ª edição do Oscar. São 98 anos de Oscar. Então, perto de ser centenário. Exatamente. Então, significa muito para o Brasil chegar nesse patamar, porque nos últimos anos, né, em governos anteriores, a gente sabe que o Brasil enfrentou alguns problemas em relação à divulgação de filmes com teor político, né, como é o Agente Secreto, como foi Ainda Estou Aqui, para entrarem, né, nesse hall aí de concorrentes do Oscar. E agora a gente está tendo esse momento que a gente chama de Brasil Core, né? Que o Brasil tá super em alta aí no mundo. Tá no hype, meus amores, tá no Exatamente. hype. Primeiro tivemos aí Fernanda Torres, né? Com todo o seu carisma, o seu jeito divertido, super firme de falar do Brasil, de falar dos problemas do Brasil e de divulgar o filme. E agora o Wagner Moura, que também é outro grande ativista, né? É um grande disseminador da cultura brasileira no mundo. Então, assim, eu acho que a gente tá super bem representado com um filme que fala muito da nossa história, um filme que toca muito no ponto muito delicado do Brasil, né, da história do nosso país. E assim, na minha humilde opinião, tem muita chance de dar certo, porque foi um filme muito bem construído. Como a Anne falou, tem um teor de mistério. Não é um filme, assim, que tem começo, meio e fim. Ele te faz pensar, né, Anne? Tu sai do cinema com a cabeça assim, ó, fervilhando. O que é que vai acontecer? Ele não te entrega as coisas muito óbvias, como a gente até já fez essa comparação, né? Como Ainda Estou Aqui entregou. Então, é um filme que, primeiro, você vai ter que realmente ter memória do que o Brasil viveu. Tanto é que o filme deixa isso bem claro, ele faz questão de mostrar que ele está se passando ali no ano de 77 e a gente sabe que a gente estava vivendo naquela época, então não tem como a gente falar desse filme também sem tocar na questão política, porque a arte, a cultura, ela está intrinsecamente ligada a isso. Rafa falou muito bem, tocou nesse assunto, né, das dificuldades que a gente teve em governos anteriores para realmente projetar o nosso cinema, projetar a arte brasileira para o mundo todo ver, e isso, claro, tem gerado discussões aí muito acaloradas em outros âmbitos que a gente não vai entrar aqui, mas fato o Agente Secreto, ele não agrada todo mundo. Ele agrada uma parcela muito específica da população, e a gente sabe do que a gente está falando aqui, a gente sabe que a gente tem visto, né, aqui no Brasil e mundo afora, e pessoas até criticando o ativismo e a militância, entre aspas, do Kleber Mendonça Filho, só que a gente sabe que para assistir esse filme a gente também precisa conhecer a história do Kleber. A gente tem aí uma cidade, um lugar muito significativo que é Recife, e é o lugar que ele viveu, né? Então tem muitos elementos que a gente vai pegando depois do filme que são muito interessantes, e a gente só pega se a gente realmente conhecer a história do lugar, conhecer a vivência ali da equipe, do elenco que estava no filme. Uma questão muito interessante que é citada, não vou dar muito spoiler aqui, é que um lugar específico que dois personagens estavam, eles falam que era um cinema, não é mais. E antigamente Recife tinha muitos cinemas de rua, hoje não tem mais. Então todas essas questões você só vai entendendo se você realmente for um amante do cinema brasileiro, conhecer a história, conhecer as vivências. Então por isso que é um filme que você assiste, mas você tem que extrair tudo que você conseguir dele para depois você reviver, você pesquisar, você entender. A gente tem aí a referência do filme Tubarão, não sei se a Rafael já assistiu. O tubarão do filme, a gente não vê ele em todas as cenas, mas tudo acontecia ao redor dele. E assim como nesse filme O Agente Secreto, a gente não vê o Agente Secreto nas cenas explicitamente, mas a gente sabe que é o período que aquilo está inserido, né? E esse filme também fala muito, Rafa, sobre a questão da memória.
que é o que ele tem em comum com Ainda Estou Aqui. Trabalha a questão da memória, mas principalmente a questão de um processo de apagamento, de silenciamento, de esquecimento que muitos brasileiros vivenciaram, né, não? Exatamente. E essa questão do silenciamento, ela é muito presente também no cinema atualmente, né? O próprio Kleber, na temporada, acho que uns 5 anos atrás, quando ele lançou Bacurau, era o filme que seria indicado, né? O Brasil iria indicar para ser representante do Brasil em festivais internacionais, mas por questões políticas, o filme acabou não sendo indicado, né? E é uma dor que a gente carrega até hoje, gente, porque Bacurau é maravilhoso. É um filme extremamente perfeito em tudo, Exatamente. sabe? E a gente não teve essa chance de projetar ele ainda mais, de fomentar ele ainda mais, como Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto tiveram. Exatamente. E pro Kleber, acho que pessoalmente é uma vitória muito grande, porque ele finalmente está conseguindo colocar aí no hall, né, dos grandes filmes mundiais, um filme que fala muito também sobre a trajetória dele como cineasta brasileiro, né? Ele é um cineasta nordestino, ele é lá de Recife, como a Anne falou, então ele trazer um pouco mais a cultura nordestina para um outro ponto de vista, né? Longe da xenofobia, longe dos preconceitos que geralmente existem com a nossa cultura, né? Principalmente existiu naquela época onde o filme foi gravado, é muito importante, porque o filme ele mostra cenas muito lindas, né? Do cotidiano do Recife antigo naquela época, da nossa lugares cultura. icônicos, Exatamente. Parte, né? Que o carnaval. Quem é de Recife deve estar se sentindo mais que representado nesse filme. Exatamente. O carnaval, né? Que é um traço cultural tão importante do Brasil e que naquela época era brincado, era vivido de outra forma. E é muito legal a gente apresentar isso para os gringos, porque hoje em dia eles têm uma noção do que é o carnaval do Brasil, né? As passistas, escola de samba e tal, mas existe o carnaval tradicional, que é o nosso carnaval nordestino, né? Que é Recife, que é Olinda, que é agora aqui São Luís, com grandes, né, circuitos, com Fortaleza, enfim, a gente tem essa cultura e o Kleber, ele soube fazer essa pincelada muito bem, ele trouxe muitos elementos diferentes, né, da cultura brasileira, de filmes que ele gosta, então é um cineasta que eu acho que ele é um completo, assim, eu acho que dos cineastas brasileiros ele tem um olhar muito moderno, mas ao mesmo tempo com um saudosismo, né, do passado, ele consegue empregar isso muito bem. E como a Anne falou muito bem, esse filme fala muito de saudade, né? Fala de um passado saudoso, né? Por um lado, né? Das coisas como elas eram antigamente, mas também da memória muito difícil que o nosso país carrega. E agora ver o Brasil, né, não só nessa questão do cinema, mas também em outras questões, aí brilhando, recebendo reconhecimento, prêmios importantes, mostra o quanto o Brasil realmente está forte, está com tudo aí nesses próximos anos, acredito eu. Exatamente, é como o Rafa falou, né? Mostrou um Brasil que muita gente viveu também, teve essa pegada do carnaval, um Brasil mais brincalhão, nesse sentido específico, nesse contexto do carnaval. Eu sei que tem uma cena aí que é impossível, quem é daqui de São Luís não lembrar do nosso personagem, o Fofão, também, que é muito marcante. E assim, falando de aspectos gerais do filme, apesar dele ser um pouco mais difícil de assistir, tem algumas coisas que vão deixando ele mais leve. E claro, eu tô falando de Tânia Maria, Sim, Dona diva! Sebastiana. Meu amor. Mas também, assim, das sacadas que o Kleber teve de colocar, apesar do teor do filme, colocar muito humor nele. Esse filme, eu assisti no cinema, Rafa também. E, assim, é um filme que, apesar de tudo que ele aborda, ele conseguiu arrancar risadas de quem estava ali assistindo. E ele te dá essa experiência de você rir, de você refletir, de você pensar, de você se identificar e também de você lembrar de coisas que talvez você ou sua família tenha vivido também. Então, ele consegue reunir tudo isso. E para conseguir reunir tudo isso, não tinha como ser menos que 2h40 de filme, né, gente? Exatamente. Para conseguir abarcar. E ele traz isso não numa perspectiva linear, mas ele vai colocando ali cenas para você entender que aquilo que está acontecendo no filme também está buscando ser entendido por outras pessoas, e você embarca junto nessa narrativa, junto com os personagens, e é um filme realmente muito bom. Reitero aqui, se vocês ainda não foram assistir, por favor, assistam Agente Secreto, que ainda dá tempo, gente. Até o dia 15 de março, a gente vai estar aqui panfletando esse filme. Todo dia. Exatamente. E a gente entrou ao som de O Baiano Tem um Molho, não foi à toa, porque Rafael aqui muito bem destacou que a gente tem um filme aí
de um diretor nordestino, né? E a gente tem atores também nordestinos. O Wagner Moura aí, né? Da Bahia. A Bahia. Desse estado tão querido, tão singular, tão único. Anny é apaixonada pela Bahia. Ah, eu sou, gente. Saudade de Salvador. Se tiver alguém aqui de Salvador assistindo. Um beijo. Por favor, nos chame para lá, porque eu amo. Realmente, o baiano, ele sabe ter um molho. Então, é isso. E a gente vai entrar agora, puxando esse gancho do elenco, né, das regionalidades. A gente recebeu aí a indicação de melhor seleção de elenco. Sim. E isso foi até uma questão também muito comentada pelos atores nas entrevistas, porque eles que estavam ali acompanhando essa corrida em outras premiações, eles percebiam que as pessoas de fora do Brasil que assistiam ao filme ficavam encantadas e ao mesmo tempo perplexas quando eles olhavam vários tipos de pessoas diferentes integrando aquele filme. E é a nossa mistura brasileira. A gente sabe que aqui não tem essa de todo o país é igual, todo mundo é igual. A gente tem muita diversidade, nós somos um dos países mais diversos que a gente tem socialmente. Então, isso também foi um reflexo que o filme escolheu trazer. Então, a gente vê pessoas de todos os tipos e pessoas que atuaram muito bem. Essa indicação da melhor seleção do elenco, Rafa, também é um tapa na cara para quem tá falando assim, eles colocaram gente que nem são atores para fazer o filme. Não, gente, que isso? Olha, isso é uma das críticas que mais me chateia. De todas as que estão tendo, essa daí realmente... Ninguém fala o quanto Tânia Maria escreveu e reescreveu as suas falas no papel inúmeras vezes. Tudo bem, ela não era atriz profissional, não tinha uma carreira, mas a dedicação dela levou ela, acho que à perfeição daquele papel. Porque ela naturalmente já é muito engraçada, ela é muito caricata, ela é uma figura mesmo que representa muitas vovós e muitas tias aí pelo Nordeste. E eu acho que a dedicação dela em receber um papel tão simples, mas tão importante, mostra como o brasileiro, no geral, ele é dedicado às suas coisas, né? Eu acho que também ele leva a arte a sério. Exatamente, acho que isso também faz que o Brasil fique tão em evidência, né? A gente é muito dedicado. Quando a gente tem um filme lá indicado em qualquer local, a gente tá lá panfletando, cornetando. Mesmo que fosse um sapato. Exatamente. Sim, tá, nós estaríamos. Atenção, Olivier Lake, viu? A tua hora vai chegar, não se preocupa. Na hora que anunciar a categoria de melhor filme, tu vai entender o que eu tô falando. Enfim, eu acho muito legal isso, como a gente abraça, né, os nossos filmes, a nossa cultura. Qualquer coisa a gente tá ali panfletando, cornetando, porque é isso que faz o brasileiro ser tão especial. A gente realmente tem essa visão muito... não vou dizer límpida, mas a gente tem uma visão muito clara de como é o nosso país. É um país cheio de problemas, a gente tem muita desigualdade, sim, estamos ainda caminhando para conseguir vencer tudo isso. Mas quando se trata daquela questão, tipo assim, é nosso e ninguém trisca, é literalmente isso. Então você não pode chegar aí com a sua malinha Oliver Lake, da Espanha, querendo cornetar a gente, porque a gente vai lutar até o fim. Pode ser um filme ruim, pode ser um filme bom, pode ser um sapato, como a Mônica Cascais falou, mas pelo menos não é um filme de música eletrônica. Pronto, falei. É sobre isso. Adorei. Cara, pelo amor de Deus, quem gosta de música eletrônica não me processa, pelo amor de Deus. É o segundo ano que a gente tá vivendo essa atmosfera de assim, atacou a gente vai lá e retribui. Eu já diria... Conseguiram achar os perfis do cara, foram lá, encheram de comentários, pra ele saber que ele não tá mexendo com qualquer tipo de gente, não. Ele tá mexendo com brasileiro e a gente segue aí firme na disputa, né? Exatamente. E a gente falou um pouco aqui dessa categoria, que foi uma das indicações que o Agente Secreto recebeu, né? Que foi aí pelo elenco, mas também tá em melhor filme, mais uma vez na categoria principal, também melhor filme aí, né? Estrangeiro. Internacional, né? Que agora... E aí a gente tem também melhor ator, Wagner Moura, fechando aí as nossas 4 indicações. Claro, a gente tem uma quinta, né? A gente pode falar que foram 5 indicações brasileiras, porque Adolfo Veloso também tá aí com a sua fotografia em destaque no filme Sonhos de Trem, que é um filme que também ele tá disponível aí nos streams para você assistir, tem na Netflix. É um filme que também, realmente, assim, quando a gente assiste, ele tem um pouco dessa melancolia, né, misturada com uma coisa assim saudosista, mas ao mesmo tempo aquele presente muito intenso vivido pelo personagem. E a fotografia, claro, mereceu o destaque que teve nessa premiação. Exatamente. Essa categoria de melhor elenco, é importante ressaltar que é o primeiro ano que ela existe no Oscar, né? Então, assim, para o Brasil também é muito importante esse pioneirismo, porque
somos aí, né, os primeiros filmes a ser indicados nessa categoria. Então, quem vier depois, veio. A gente tá ali em primeiro lugar e vamos ganhar. Estou logo avisando. Já bati o martelo, é sobre isso. E aí, além de O Agente Secreto, o outro filme que também aparece nessas duas categorias é Valor Sentimental. Então, esses dois filmes, eles também estão sendo olhados com um potencial a mais, né? Apesar da gente saber que a categoria de melhor filme para O Agente Secreto está um pouco mais difícil. Em alguns rankings que a gente tem olhado aí, ele estava ocupando o 7º lugar no favoritismo. Óbvio que isso pode mudar, só que um outro fator também que está sendo analisado não tem como, se a gente está 2 anos com 2 filmes, esses 2 filmes eles vão ser muito comparados entre si, né? E aí um outro fato que também pode diminuir um pouco o favoritismo do Agente Secreto na principal categoria, que é de melhor filme, é o fato de que ele não lotou tantas salas de cinema quanto Ainda Estou Aqui lotou logo no início da exibição dele nos cinemas. Isso é um fator determinante? Pode ser um fator que influencia, mas não necessariamente que determine algo, né? Mas é uma coisa que também está sendo observada. Mas a gente, em contraponto, a gente percebeu que, apesar da divulgação também ter sido muito cansativa desse filme, ele não é tão comercial quanto foi Ainda Estou Aqui, né? Foi bem mais, então acho que por isso que teve essa projeção maior nos cinemas, mas ele agora, depois de ganhar muitos prêmios, ele já deu uma subida aí na lotação de salas. Então é uma coisa assim que pode oscilar, está sendo observado, as revistas internacionais estão acompanhando e estão fazendo suas projeções, mas o resultado mesmo a gente só vai saber no dia 15 Exatamente. de março. Exatamente. E Valor Sentimental é um filme norueguês, dinamarquês, é uma mistura ali dos países nórdicos, eu não sei exatamente onde foi feito, mas ele tem um elenco muito forte de atrizes e atores que têm aí uma história no cinema, como Stellan Skarsgård, que é pai ali do Bill, né, que fez o It, que todo mundo conhece, o Alexander, que também já fez grandes filmes também, fez Big Little Lies, aquela série muito famosa na HBO, que todo mundo queria ser uma madame muito rica lá em Los Angeles. E mostra também, né, que os filmes, no geral, estrangeiros, eles têm um olhar muito importante, assim, para o sentimentalismo, né, que esse filme tem que carregar. Porque tem que tocar. Não adianta fazer um filme por fazer. Eu vou dar um exemplo muito grande. Fórmula 1. Não sei se vocês já viram Fórmula 1, né, o filme atual. Mas é um filme que, apesar de ser um filme de carros, eu gosto muito de Fórmula 1, sou suspeita para falar. É um filme que tem ali a questão sentimental, tem a questão do drama, né, que te pega, da luta ali do Brad Pitt para conseguir o seu espaço depois de tantos anos como piloto e tal. Então tem ali um enredozinho. Então acho que pro Oscar, né, pros votantes do Oscar, que são pessoas aí que vivem a indústria cinematográfica por muitos anos, né, são pessoas jovens, velhas, tem que ter aquele quê ali de, nossa, me tocou, acho que vou apostar nele. E, sendo bem sincera, Valor Sentimental é o grande concorrente de Ainda Estou Aqui, ou de Agente Secreto, perdão, calma. Porque é um filme que nas outras premiações, como o Globo de Ouro, foi muito premiado. O Stellan Skarsgård ganhou também um prêmio de melhor ator coadjuvante. Ele foi muito indicado, também tem muitas indicações nessa premiação agora do Oscar. Então, assim, de fato, é o filme que é o nosso maior concorrente. Então, e são 2 filmes que versam ali histórias diferentes, porque Valor Sentimental é muito focado em família, em dramas familiares, em relação de pai e filha, e Agente Secreto não, é focado mesmo na memória de uma época da ditadura, também é focado em família, mas de uma forma muito mais sutil, né, porque a gente tá ali mais preocupado com o enredo do filme, o que vai acontecer. E muito mais melancólica também, Exatamente. né, porque a gente tem uma coisa bem peculiar entre as relações de mãe e filho, que falam muito também sobre esse esquecimento, apagamento é uma coisa mais distante, não deixa de ser um drama familiar, mas em outro contexto, né? A gente tem vários trechos aí que mostram essa relação meio distanciada, tanto do personagem, né, do Wagner Moura, quanto com o filho dele. Então, é uma coisa que está bem presente aí em todo o filme, que também é bastante legal observar como essa narrativa é construída. E também são culturas diferentes, né? A forma como os latinos, né, sul-americanos, a gente lida com essas questões familiares é muito mais assim, né, próxima, junta, a gente tem aquela questão do toque, de querer estar perto.
E já pros países nórdicos, né, Noruega, Suécia, é tudo muito mais distante. Então, por isso que eu acho que são 2 filmes que têm ali uma dramaticidade que realmente versa sobre a nossa cultura e a cultura deles. E é importante a gente poder assistir para poder entender como é que funciona. Mas assim, galera, não tem pra ninguém, é o agente secreto e pronto, acabou. Eu decidi, tá decidido. Pronto, o nosso voto aqui já tá mais que dado. Mas assim, Computamos. se você tem a curiosidade de assistir também esses outros filmes que estão concorrendo aí com o Agente Secreto, no próximo episódio a gente vai debater mais sobre eles, vai aprofundar, vai indicar aqui quais estão valendo mais a pena assistir, né? Afinal, a gente sempre tem uma quantidade maior de indicações na categoria principal, mas também tem muitos filmes interessantes e com temáticas diferentes. Então a gente vai abordar mais esses concorrentes do Agente Secreto no nosso próximo episódio. A gente falou aqui mais do concorrente direto, né? O que tá com um embate maior com o nosso filme. Mas no próximo episódio a gente vai também... Tem muitos filmes ainda para serem falados, né, Rafaela? Então esse é só o primeiro episódio. Claro que a gente iria dedicar ele pro Agente Secreto para a gente conseguir destrinchar aí mais da posição dele, né, em relação aos outros filmes no Oscar, mas ainda tem muito papo pela frente para a gente conhecer um pouco mais dos outros concorrentes. Exatamente. Enquanto, né, esse grande dia não chega, esse grande momento não acontece, você pode acompanhar tudo sobre o Oscar lá no imirante.com e também no nosso Instagram, @namiradooscar, que eu e Anne, sim, nós somos as próprias ADMs do Instagram. Então a gente vai estar lá colocando o que for de novidade, porque tem algumas premiações que vão acontecer até o período do Oscar, como o BAFTA, que a Anne citou. O filme Agente Secreto também está indicado em filme internacional, então vai ser um termômetro muito importante, porque o cinema britânico, né, a Academia de Filmes Britânica, ela é muito tradicional, ela é muito chata, porque britânico é um povo, assim, um pouco rígido. Eles são bem nacionalistas, então, assim, indicar filmes que fujam muito ali do eixo Europa, Ásia, para eles é muito difícil. Então, ter essa indicação também mostra a força do nosso filme, né? A força do nosso elenco. Então, vamos estar aqui, ó, com o dedinho cruzado para dar tudo certo. Afinal de contas, Londres também será nossa. Exatamente. O Agente Secreto já conseguiu aí furar uma bolha e tá ocupando muito bem esse espaço, né? Mas aí a gente vai ver os próximos capítulos, o que vão acontecer. E para fechar esse episódio, tem uma outra notícia que a gente precisa dar para quem assiste, que é o Imirante no YouTube, que é onde vocês assistem esse episódio, alcançou 100 mil inscritos, gente. Recebemos a nossa placa, se você for lá no Instagram, no Imirante, no site, você vai ver a nossa placa tão querida que nós recebemos. E vocês fazem parte disso, porque vocês nos assistem aqui, acompanham, dão um like. Então, vocês são umas dessas pessoas que conseguiram fazer a gente alcançar esse feito também, né? Para ser comemorado aí em 2026. Exatamente. Então, a gente pede que vocês continuem nos acompanhando, continuem curtindo, compartilhando com vocês, aí com a família de vocês e comentando, porque é muito importante para mim e para a Anne a gente saber o que vocês estão achando dos episódios. Gostei, não gostei, quero que vocês falem disso. Concordo, não concordo. Não quero saber disso. Que a gente vai ler outra história. Tô brincando. Não, a gente vai ler sim, a gente lê sim. Porque é muito legal a gente montar. Aí eu falo muito pra Anne que o Na Mira do Oscar, ele surgiu como realmente um hobby meu e da Anne, porque a gente gosta muito de cinema, gosta muito de filme, gosta muito de temporada de premiação. Então é um programa que foi feito por nós duas para vocês. Então, ele é montado também através muito do que vocês pensam, do que vocês contribuem com o nosso trabalho. Então, muito obrigada aí por todos vocês estarem conosco aí nessa temporada nova. E continue curtindo, continue compartilhando. A gente precisa de views. Vamos lá. Precisa mesmo, galera. É sério, a próxima placa tem que vir aí. Mas, gente, a gente encerra desse jeito aqui, com esse agradecimento super especial, o nosso primeiro episódio. Lembrando que esse episódio tá saindo na quinta-feira, porque a gente sabe que amanhã vocês vão estar pulando carnaval e ninguém ia querer assistir, por isso a gente botou logo hoje. Mas na próxima semana, voltamos à programação normal, dia de sexta-feira, para todo mundo sextar junto, falando sobre Oscar, tá bom? A gente volta no próximo episódio. Tchau!